Raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de março de 2024, quarta-feira. Eu não lembro mais o que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque eu trombei no Estadão dessa manhã com uma notícia que me tirou um pouco fora do sério, não é? Porque alguns de vocês devem saber que está acontecendo no Texas, em Austin, um evento que é praticamente um imã, um magneto para brasileiros em busca de, sei lá o que, salvação, redenção, esperança, né, ou seja lá o que for, né, que é o South by Southwest. É um festival que já existe há vários anos. Eu nunca me interessei porque sempre me cheirou a autopromoção, a oba-oba, né? Uma vez só, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, quer saber, eu vou uma vez só para ver como é que é, e vou inclusive, sei lá, investir em equipamento, microfone, para de repente entrevistar pessoas, fazer uma cobertura aí, para de repente a gente compartilhar com o pessoal do Radinho, do Roda e Avisa, da Usina, sei lá. Né, comprei um monte de coisa, eu e minha mulher compramos os ingressos mais caros, mais completos, foi uma grana, e aí o que acontece, veio a pandemia e fica aquela coisa, e aí, faz evento, não faz evento, e a pandemia só piorava, e eu comecei a pressionar o South by Southwest, eu falei, olha, vocês deveriam cancelar, vocês não deveriam levar adiante um evento desses, porque vocês vão trazer gente do mundo inteiro, né, logo no começo do que parece ser uma pandemia planetária, né, esse vai ser um daqueles eventos chamados de super spreader, né, que espalha para tudo quanto é lado. Os caras não se comoveram, a própria cidade de Austin começou a pressionar os caras a fecharem, a cancelarem essa edição do evento, os caras também não, até o ultimíssimo momento, eles não quiseram saber, eu quis cancelar o meu ingresso, aí ele falou, não, eu não cancelo, eu jogo para o ano que vem. Eu falei, não, cara, agora eu já descobri o quanto vocês são gananciosos, o quanto vocês não ligam para ninguém, né, o quanto vocês são insensíveis, então eu não quero mais brincar, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, mas quando você comprou a letra miúda do contrato, dizia que blá, 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 eles ficaram nessa história, né, daquilo que estava nas normas. Bom, em suma, não devolveram o dinheiro, era uma grana. A gente entrou numa ação coletiva contra o South by Southwest e finalmente, depois de um bom tempo, eles devolveram uma parte da grana. Então, eu não preciso dizer que qualquer ilusão que eu pudesse ter sobre o bom mocismo, né, sobre essa coisa otimista e salvadora do South by Southwest, não, é uma máquina de fazer dinheiro, desculpa, é um caça-níqueis, e eu não sei por que brasileiro adora essas coisas, deve ser porque a gente gosta de carnaval, eu não sei. Né? Pois bem, mas agora está rolando South by Southwest, todo inovador, entre aspas, que se preze, todo guru de palco, todo diretor de marketing que se preze vai para lá e vai ficar postando as maravilhas que o cara está vendo, cases interessantíssimos, palestras fascinantes e tal. E hoje o Estadão caiu nessa armadilha e fez uma reportagem, meia página inclusive, sobre a promessa de vivermos por 500 anos, graças a várias coisas, entre elas a inteligência artificial, claro, por que não? Eu olhei aquilo e falei, eu já ouvi essa história antes, quando eu li a reportagem, pum, batata, era justamente um personagem estranhíssimo, um cara que é um gênio da computação, o cara trabalha no board do Google, ok, pode ser um gênio da computação, mas de gente o cara não entende nada, eu ia falar um palavrão, mas deixa para lá. Mas é o Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, ele cometeu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, que é onde começou uma absoluta avalanche de tolices desde que o cara lançou essa bobagem. O livro é ruim, né? O cara tenta provar que várias coisas crescem exponencialmente. E aí ele escolhe desde o não sei o que do dinossauro, ele fica escolhendo vários exemplos que obviamente confirmam a sua tese, não é? E aí ele extrapola, que é uma coisa que é muito difícil, muito complicada você fazer, né? Extrapola, você aprendeu alguma coisa que funcionou num determinado momento, aí você extrapola para o futuro, a questão é, quem disse que o futuro vai ser igual ao passado, né? Quem disse que você pode... Bom, em suma, o maluco extrapolou essa expansão exponencial das tecnologias e chegou à profunda conclusão que não precisaremos mais morrer, não precisa mais. Né? Eu ouvi essa baboseira toda ao vivo, né? Eu fui para a Singularity University em 2011, eu fui uma das primeiras turmas de brasileiros bobos que foram para lá, de brasileiros que foram para lá,
né? E no final do nosso, né, da nossa semana ali, com várias palestras e passeios e tal, o Ray Kurzweil, ele na verdade ele ia presencialmente, né, conversar com a gente, mas acontece que o Ray Kurzweil é completamente hipocondríaco e paranoico com saúde. Eu acho que ele deve ter pensado, tem gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né, aquele Brasil que metade da população não tem esgoto, então pelo sim, pelo não, metade não, um quarto, vai. Não, era metade mesmo, 50 e tantos %, né, é isso. Bom, em suma, ele não foi presencialmente, ele nos brindou com uma conversa via vamos chamar de holograma, não era um holograma, era uma ilusão de palco, né? Era um equipamento de videoconferência que parecia que o fantasma do cara estava ali no palco, muito esquisito. Mas ele conversou com a gente, ele falou toda essa bananada de singularidade, de vida eterna, né? De você não precisa nem ter alma mais, porque você vai ser tudo que no seu cérebro vai ser digitalizado e você vai viver na nuvem, né? Vão fazer um clone seu mental na nuvem e você vai viver para sempre, claro. Né? Aí ele falou, eu não aguentei, pedi o microfone e falei, senhor Ray Kurzweil, muito prazer em conhecê-lo, é uma honra, mas eu vou só, assim, só just in case, né? Só sei lá. Não precisa me backupear, não precisa me mandar para a nuvem, porque eu sou chato, eu não preciso ser eternizado, eu já falei demais, ninguém, né, imagina, né, só raríssimos têm paciência para ouvir as coisas que eu falo, então não precisa me eternizar não, porque eu acho morrer completamente natural. Né? Morrer e o medo de morrer e o medo de que pessoas queridas morram é o que me torna humano. Né? É o que me faz cuidar do amor da minha vida, é o que me faz me preocupar com o destino dos meus pais, é o que me faz me preocupar com, né, com o impacto do aquecimento global. Né? E tem outra questão, né? Se eu não morrer mais, eu acho que eu vou me desconectar de toda a herança humana. Eu consigo ler a Odisseia de Ulisses e me emocionar, porque ele era mortal como eu, e vale lembrar, e agora eu não falei isso, eu estou falando isso agora de improviso, na Odisseia chega uma hora que o Ulisses vai parar numa ilha, né, você lembra, o Ulisses está tentando chegar em casa, demora 10 anos, naqueles tempos, 10 anos, e ele vai parar numa ilha, quando ele vai ver na ilha mora uma ninfa, eu já não lembro mais o nome da ninfa e não lembro mais o nome da ilha, porque eu estou ficando velhinho, que inclusive faz parte, e eu aceito, não é? E aí o que acontece, a ninfa olha aquele homão, né, e fala, minha Nossa Senhora, aí o que acontece, sexo, anos de sexo, aí chega uma hora que a ninfa fala, nossa, tô adorando esse negócio, amei, peguei amor, portanto eu acho que eu vou fazer uma oferta raríssima para você, eu vou ofertar para você a imortalidade, você vai ser imortal e nós seremos para sempre, literalmente para sempre, felizes nessa ilha paradisíaca, né, nas ilhas gregas. É uma bela oferta. O Ulisses olhou e falou, não, desculpa, eu sou mortal, faz parte do meu destino humano, né, eu tenho que voltar para Ítaca, eu tenho que voltar para minha esposa, eu tenho que voltar para minha família, eles acham que eu morri. Né, eu tenho que morrer de uma maneira decente, então desculpa, esse negócio de eternidade não me interessa não, né, não é isso que me tornou ou vai me tornar mais humano. E aí a ironia é que ele vai embora, deixa a moça lá com cara de mamão, como é que chama, mamão macho ou mamão murcho, eu nunca sei, com cara de bunda, em outras palavras, e o que é pior, que como ela é imortal, ela vai sofrer para a vida, para sempre, o que é uma ironia. Mas voltando para esse episódio com Kurzweil, lá na Singularity University, lá no Vale do Silício, em Mountain View, eu falei, olha, eu consigo me emocionar com Ulisses porque eu também sou mortal. Se eu não for mais mortal, eu vou me emocionar com o quê? Eu vou me desconectar completamente da história, da herança humana. É uma outra coisa. E aí eu fiz a pergunta final, que é sempre uma boa pergunta, né, para vocês fazerem, guardem no bolso, que é quem vai ser imortal primeiro? Né? Todo mundo vai ser mortal ao mesmo tempo? Acho que não vai dar, né? Eu acho que alguém não vai ser barato. Então quem vai ser imortal primeiro? O Putin. Ou então, na época não tinha Bolsonaro, mas podia falar. Ou então talvez o Jeff Bezos vai ser imortal, porque ele é o cara mais rico do mundo. Aí eu sei que ele ficou super incomodado, tergiversou, que é uma palavra bonita, dizendo que ele se furtou a responder, né, virou as costas para a minha pergunta, tiraram o microfone da minha mão e depois dali para frente foi muito difícil eu conseguir pegar o microfone de novo.
Então a questão que é muito interessante para mim, eu vou dar o link para esse artigo do Estadão, que é super otimista, essa história que não vamos morrer mais, a inteligência artificial, e seja lá o que for os avanços da medicina, e vou dar também o link para uma reportagem de 2008, né, 2008, quando a revista Wired entrevistou o Kurzweil e chegou à profunda conclusão que ele era doido. O cara tinha tanto medo de morrer que ele tomava 200 pílulas por dia. Deve morrer de gastrite, assim, né? Inevitavelmente. Porque o cara tem essa paranoia, essa neura de não morrer. E aqui me valem, eu acho que vale, não sei, lá vou eu provavelmente pisar onde eu não devia, né, mas acho que vale a pena ser franco com vocês, porque afinal é o pano de fundo, né, são os fundamentos de grande parte do que eu falo aqui. Eu não, desculpa, mas essa coisa de vida eterna não me entra na cabeça, isso me parece um egoísmo absolutamente extraordinário, né, qualquer um de nós imaginar que ele vai ser eterno, que ele merece ser eterno, né, que é a sua longa aventura pelos tempos e planetas, encarnações. Eu acho isso de um egoísmo e de um, não sei, né? Por que eu mereço mais? Como assim? Né? Eu não consigo entender isso muito bem, sobretudo porque isso vai se conectar com um assunto que eu comentei em um episódio recente, que era uma entrevista do Sean Carroll com uma socióloga, que ela estava falando sobre a complexidade das sociedades, né? Como sociedades que querem ser, sociedades, países, comunidades, grupos, né? Que querem ser mais, sei lá, resistentes, resilientes, mais criativos, mais inovadores. O fundamental é a diversidade, né? A diversidade, você está aberto para as mudanças, né? E você experimentar e testar, ok? Porque é isso que a vida biológica tem feito incessantemente desde que ela surgiu há bilhões de anos, certo? Certo. Ela foi dando tiro para tudo quanto é lado, alguns deram certo, outros não deram, alguns caíram um meteoro em cima, outros não, é? Mas ela foi dando tiro para tudo quanto é lado, sobretudo porque, por várias razões, mas sobretudo porque o próprio mundo não para quieto. Né? Então vamos imaginar que, sei lá, de repente o Kurzweil voltasse a 2 bilhões de anos no tempo e falar, já sei, né? eu vou fazer uma forma de vida aqui que vai durar para sempre, uma forma de vida perfeita, eterna, né? Sei lá, um super-homem, um super-bicho, ou seja o que for, né? E ele não vai morrer nunca, ele vai ser sempre igual, vai ser aquela coisa perfeita, a perfeição sublime e suprema, não é? A questão é quanto tempo essa perfeição ia fazer algum sentido, porque o planeta não para de mudar. Né? Então, se você tivesse criado sei lá, uma criatura para sobreviver nos oceanos, como é que chama quando não tem oxigênio? Tem um nome isso, já esqueci. Anaeróbicos, de 2 bilhões de anos atrás, cara, lamento informar, mas na hora que algumas criaturinhas descobrem como produzir oxigênio, tua criatura estava na lama, né? Ou então na hora em que, sei lá, muda as estações, tem uma era do gelo, passa a era do gelo, volta, vem um aquecimento global, vem um meteoro, vem um vulcão. Cara, esse planeta não sossega, né? Esse planeta não sossega. Então, é absolutamente ridículo imaginar que você vai ter alguma forma perfeita que não vai precisar mudar nunca, que, aliás, né, o que está por trás de toda utopia, seja uma utopia religiosa, uma utopia marxista, seja a utopia que você quiser, da extrema-direita, não é? É que é ridículo você imaginar uma forma perfeita e imutável. Né? Aliás, é muito engraçado porque algumas divindades, eu já ouvi falar, elas são perfeitas e eternas, imutáveis. Mas espera, se ela é imutável, se ela é perfeita, por que você reza? Aliás, eu recentemente tivemos aqui um blackout, né? Eu fui me indagar, né, sobre o que estava acontecendo e recebi a seguinte resposta: olha, nós estamos rezando aqui fortemente. Né? Eu acho que não foi isso que funcionou, porque demorou 10 horas, mas deixa para lá. Mas, voltando, imaginando que você tem divindades eternas, imutáveis e oniscientes, etc. e tal, por que a gente se dá o trabalho de pagar pau ou de rezar? Porque, afinal, se o cara é imutável, se o cara sabe tudo, se o cara já decidiu, mas por que ele vai ouvir você, que não é ninguém na fila do pão, né? São 8 bilhões de pessoas. Desculpa, eu tenho algumas dificuldades com questões teológicas, mas a questão é uma boa maneira da gente repensar a morte. A morte, se o mundo muda o tempo todo,
né? Não tem como você criar alguma forma de vida que vai durar 500 milhões de anos. Não tem como, né? O jeito é você fazer um modelo depois do outro, uma versão depois da outra, uma versão depois da outra. E essas versões vão se adaptando com o que ela tem, né? É lógico que tem criaturas que vivem num ambiente que, de repente, permite que elas durem, sei lá, 500 anos. O tubarão da Groenlândia, né? Ok, debaixo da... Bom, se bem que agora, acho que ele, coitado, né? A fórmula dele vai parar de funcionar porque a gente está fazendo a Groenlândia derreter, né? Mas a questão é, a morte faz todo sentido. A morte faz absolutamente todo sentido. É uma renovação contínua, é uma reinvenção contínua, né? É o único jeito da vida conseguir, a vida, não a minha, não a sua, mas a vida, né, com V maiúsculo, conseguir domar, eu vou usar a figura que eu usei ontem, domar um touro mecânico. Né? Você não doma um touro mecânico sentado duro que nem um pau, né? Você tem que ter muito jogo de cintura. E o jogo de cintura, a maneira que a vida resolveu isso, e você pode ver que aparentemente está funcionando bastante bem até a gente chegar, claro, né, é justamente morrer e novas gerações, e morrer e novas gerações. A cada nova geração você tem ali uma recombinação ali do DNA, do código, né, e aí saem coisas um pouquinho melhores ou um pouquinho piores, e assim a vida continua através da morte. E aí, o que acontece, eu tenho um poema que eu sempre soube de cor desde a minha adolescência, mas que eu vou compartilhar com vocês, pode colocar no meu túmulo, na minha tumba, né? É um poema de Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui para vocês. Quero dos deuses só que me não lembrem, serei livre, sem dita nem desdita, como o vento, que é a vida do ar, que não é nada. O ódio e o amor iguais nos buscam, ambos, cada um com seu modo, nos oprime. A quem deuses concedem nada, tem liberdade. Esse poema me emociona desde a minha adolescência, né? Essa ideia de que para o meu governo, para o seu governo, meu estado é independente. Eu não sei se isso de alguma maneira afeta ou, sei lá, não tenho a menor ideia de que sementes eu estou plantando aqui, mas eu acho que é uma boa maneira de pensar na questão da mortalidade, na questão da mudança, na questão da adaptação, né, na questão de como perpetuar a vida num planeta que, convenhamos, não é a coisa mais estável do mundo, né, um universo bastante movimentado. Cara, eu acho que as coisas se conectam de várias maneiras, a pergunta que deveria ser feita não é como eu conseguiria viver para sempre. Na verdade, a pergunta deveria ser como todos nós devemos viver juntos para que o planeta não morra, simples assim, para que o planeta possa viver para sempre. Porque o que a gente está fazendo, mas eu volto aqui a minha crítica a qualquer religião transcendente, a gente só está pensando no próprio umbigo. Né? Tem a caridade, etc. Mas na verdade isso é para contar pontos, não sei, em algum tipo de boletim cósmico. Mas está todo mundo pensando na própria salvação, né? Todo mundo está querendo ir lá para como é que chama? A ala VIP lá, que tem um abadá branco no paraíso. Mas a questão é desencanar um pouco dessa questão a ética pessoal, a filosofia pessoal, ou o modo de vida estoico, que é essencialmente individual e essencialmente insensível a tudo que acontece com quem está à nossa volta, né? Mas a questão é se perguntar como que a gente convive de uma maneira que não sacrifique não só os outros, mas também o próprio planeta. E que volta de novo para essa conversa dessa socióloga com Sean Carroll, eu vou dar o link de novo, é interessantíssimo, né? Como é que são as regras de convivência, como é que é essa cultura, como é que é essa sociedade, como é que é essa democracia, né? Como é que a gente retoma algum rumo que seja um pouquinho mais promissor do que eleger o Putin pela sexta vez, né? Ou eleger o Trump pela segunda, ou talvez a definitiva vez, porque afinal, esses caras são praticamente como um câncer que vai, aliás, eu já usei essa metáfora, né, para o Bolsonaro também, é um câncer que vai espalhando metástases e quando, né, todo câncer só pensa em si, ele não pensa no corpo, ele só pensa em si. Para o câncer, o seu corpo é um recurso, né, o que é meio estúpido, porque se ele acaba com o seu recurso, ele morre também, e é mais ou menos o que a gente vem fazendo nesse planeta, certo? Então vou saltar aqui, dando um salto no vácuo com joelhada, para quem lembra de um desenho animado da década de 80, mas tem um artigo muito interessante aqui sobre uma pesquisa sobre câncer. Câncer, tá.
Tá legal, câncer, ok, já descobrimos várias coisas sobre o câncer, certo? Inclusive várias substâncias que provocam o câncer, que são chamadas de carcinogênicas, porque elas são normalmente substâncias que provocam algum tipo de mutação no seu DNA e por isso elas também são chamadas de mutagênicas. E se você quiser descobrir se uma substância, né, se um remédio, se um refrigerante, né, seja lá o que for, é mutagênico, carcinogênico, o que você faz? Deixa eu pensar, eu não posso testar nas pessoas, não dá, não tem jeito, eu vou testar num rato, né, eu vou testar sei lá onde, né? Então você faz testes, né, com criaturas, mas a questão é que eles estão mostrando um experimento muito interessante, que eles pegaram um infeliz de um rato, coitado, né, que só apanha, e pegaram lá o rato, depilaram o rato, não sei exatamente aonde, né, e aí eles resolveram passar na pele do rato uma substância notoriamente cancerígena. Ok? Ok. O que aconteceu? Um ou outro ali desenvolveu câncer. Mas aí eles fizeram um outro experimento. Eles passaram essa substância carcinogênica e passaram depois uma substância profundamente irritante, coitado do rato, né, que provoca inflamação instantânea. É uma substância muito agressiva. Aí o que acontece? O câncer, daí todos os ratos que foram submetidos a essa dose dupla, essa paulada dupla, cara, desenvolveram câncer loucamente. Loucamente. Aí os caras falaram, que engraçado, né, porque essa substância irritante, ela só provoca inflamação. Né? A gente sabe, você tomou inflamação, vomitou, mas Deus nos acuda. Né? Mas o que ela tem a ver com câncer? E aí o que eles estão chegando à profunda conclusão é que o câncer não se explica sozinho pelas mutações ou por várias mutações. Na verdade, o que faz um câncer prosperar, essa é a tese deles, são condições no entorno. Né? Então, às vezes, você tem uma condição naquele tecido. Tive que limpar a garganta aqui. Você tem condições naquele organismo, condições naquele tecido, naquele órgão, que quando o câncer chega, essas condições, né, dão assim, passe livre, né, dão assim uma motociata para o câncer passear à vontade. Então a questão do câncer não é só o câncer, são aqueles facilitadores do câncer, são condições normalmente inflamatórias, o que talvez explique porque muita gente que tem um estilo de vida, que a gente já falou aqui, de estresse oxidativo, que vive com uma inflamação crônica baixinha, tal, porque é obesa, porque fuma, porque sei lá o que for, porque isso acaba, quando aparece um câncer, ele nada de braçada. Isso é muito interessante porque eu vou conectar esse fato interessante, que é mais um motivo para a gente repetir aqui o nosso mantra, faça menos merda, né? Se o seu corpo estiver saudável, provavelmente o câncer não vai ter muita condição de prosperar, não é? Mas o que acontece é que uma explicação parecida aparece num artigo muito interessante da New Yorker sobre a ascensão de Hitler. Eles estão comentando um novo livro sobre o nazismo, ok, mais um. Vou falar o quê? Que ele era carismático, que ele era um cara extraordinário, que ele era messiânico, né? Que ele era, sei lá, né? Tudo aquilo que o Bolsonaro gostaria de ser, mas não consegue. Não é? Pois é, então, não. O que eles vão chamar a atenção aqui é que o Hitler, na verdade, não estava com essa bola toda. Né? Ele só cresceu dessa maneira porque houve um entorno favorável. Que entorno favorável é esse? Eu gostei também, porque eu sempre achei que o entorno favorável fosse a crise econômica. Na década de 20, a Alemanha entra num período tenebroso do ponto de vista econômico, é a chamada República de Weimar. Na República de Weimar, a inflação atingiu níveis estratosféricos. Você tinha que comprar um pãozinho com um carrinho de pedreiro de dinheiro. Você pegar um carrinho de pedreiro de dinheiro com notas que valiam 1 bilhão. Cara, a inflação foi monstruosa. Eu vou dar um link aqui para quem quiser saber como, mesmo na Alemanha, a vida pode se tornar um inferno quando a inflação sai fora de controle. Então, eu sempre achei que nessa situação de caos social, inflação, isso tivesse propiciado, sei lá, terreno fértil. Não, na verdade não, porque em 23 a situação econômica da República de Weimar tinha se estabilizado bastante e ninguém estava tão preocupado assim, exceto com as preocupações que não eram exatamente as preocupações dos pobres, eram com as preocupações das pessoas que queriam continuar ficando ricas. Né? Opa, eu quero continuar ficando rico, isso não pode acontecer. Xi tem essa história de comunismo, Xi tem essa história disso, daquilo, né? Tem a crise econômica de 29. Então, o que esse artigo mostra é que vários grupos na sociedade viram no Hitler um idiota facilmente manipulável. Bom, deixa esse cara pegar o poder,
Porque a gente controla esse cara facinho, né? É um completo maníaco, um imbecil, né? A gente dá um jeito nele. Até eu sei que ele fala essas coisas antissemitas, de matar judeu, tá, mas calma, a gente vai conseguir controlar essa história. Ele deve estar falando isso de maluquice, não vai acontecer nada, ele vai estar sob controle. Então a pequena burguesia achou isso, os industriais acharam isso, a esquerda achou isso, né? Deixa esse cara chegar onde ele quer e depois a gente domestica essa figura. Hashtag só que não, hashtag deu ruim, né? Porque a gente sabe o que aconteceu. Né? A gente sabe o que aconteceu e eles fazem inclusive uma cena bastante dolorosa, né? Imagine de repente uma mãe com seus filhos, né? É embarcada à força no trem, né? Assim que ela chega lá, ela vai nua com seus filhos nus e vê os filhos morrerem na frente dela numa câmara de gás. Pois bem, nazismo. Mas o que é interessante aqui é chamar a atenção para esse entorno, mais ou menos como um entorno, essa inflamação que sustenta um câncer, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que a própria reviravolta no Irã, que se tornou uma teocracia, virou uma ditadura religiosa, né, com um bando de completos fanáticos tocando um país, fazendo armas nucleares, querendo destruir Israel, etc. e tal. Como é que isso aconteceu? Ok, né, eles tinham lá um governante, que era o Shah Reza Pahlavi, que era um cara laico, né, que era um cara que queria modernizar o Irã e que contava com o apoio dos Estados Unidos, porque a última coisa que os Estados Unidos queriam era um comunista lá. Então, ok, vai ter um ditador lá que é meio... Mas tudo bem, ele é amigo da gente. Os Estados Unidos fizeram isso direto, inclusive no Brasil, né, assim como a União Soviética fez isso direto em Cuba, em vários outros países. Estava todo mundo ali, né, sustentando o seu mascote de plantão, né, fosse o Fidel Castro, fosse o Shah Reza Pahlavi, ou fosse a ditadura brasileira, ou seja o que fosse. Então, o que acontece é que começa a surgir na Europa, se não me engano na França, eram figuras iranianas de esquerda que estavam querendo derrubar esse Shah, né, e instaurar, obviamente, um governo comunista, né? E aí o que acontece, eles estão lá conspirando, tal, vão fazer uma revolução, mas aí eles percebem que eles não têm uma figura carismática. E aí eles descobrem um religioso estranhíssimo, um cara meio caipira, ele falava tudo errado, falava esquisito, né? Eu falo, parece que todo mundo gosta desse cara, bom, vamos usar esse cara, né? E aí quem era? O Ayatollah Khomeini, né? Então eles usaram esse Ayatollah Khomeini como se fosse um cavalo de Troia, imaginando que eles iam conseguir se infiltrar nesse governo e controlar tudo e levar isso para a esquerda, mas o que acaba acontecendo é que o Khomeini acaba criando uma teocracia, né? Mais uma vez, é a mesma história com o Bolsonaro. Todo mundo achou, deixa o Bolsonaro ganhar, porque esse cara é um retardado, desculpa, é um tonto, desculpa ser assim, injusto com pessoas com neurodiversidade, né? Ele é um completo imbecil e a gente vai dar um samba nesse cara, não tem problema. Bom, a gente viu no que deu, né? Centenas de milhares de pessoas morreram à toa porque o cara era cabeça de bagre. Né? Então essa é uma história que se repete, né? Todo mundo acha que é um tonto inofensivo, quando o cara chega lá, ele acaba se revelando alguma coisa tão letal quanto um câncer com suas metástases. Ufa, estou falando bastante hoje. Mas vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, e já que a gente está falando aqui de como viver, né, em sociedade, como que a gente pode ter algumas regras de convivência. Eu ouvi ontem um episódio de um podcast da BBC chamado Fórum, e o tema do podcast era etiqueta, que é um tema que realmente eu não domino bem. Eu não sou exatamente o cara, né, que sabe exatamente que talher usar. Não, mais ou menos. Estou aprendendo muito com minha mulher, que é muito mais sofisticada, né, muito mais burilada, né, muito mais lapidada do que eu. Estou melhorando, mas etiqueta é um assunto fascinante, porque defina etiqueta, né? Aqui em São Paulo morreu recentemente, né, como é que se chamava? Christine Yufon, se não me engano, era uma senhora de origem chinesa, que ela dava aulas de etiqueta, né, ensinando as mocinhas da alta sociedade paulistana como se comportar, aquela história de andar com um livro na cabeça, né, como botar uma boa mesa, né, como servir convidados, tal. Isso era quase que mandatório, né, se você quisesse ter alguma chance de entrar, né, nos círculos mais privilegiados da cidade paulistana. Pois bem, Christine Yufon, isso deve ter provocado calafrios em algumas pessoas, ela faleceu. Pois bem, mas o que acontece, etiquetas são normas, né? Normas do que é aceitável, né? Normas, sobretudo, para que você seja aceito num grupo, para que você se comporte de uma maneira que não gere ruído,
né? E é muito interessante porque a própria palavra etiqueta, a origem é meio duvidosa, aparentemente ela surgiu não na França, né, não na França em Versalhes, né, mas talvez tenha surgido na Espanha. Na Espanha surgiu um manual de etiqueta, como é que você come com a mão, não come com a mão, com o pé, tanto faz, e aí usava a palavra etiqueta, e aí em Versalhes, na França, e resolveram adotar, fazer uma coisa parecida, manuais, e chamaram de etiquette, né, deram uma francesada na palavra espanhola. E é muito interessante porque tem um contexto para esses manuais de etiqueta. Por que você precisa escrever um manual de etiqueta? Né? Por que você precisa fazer um curso? Né? O que acontece é que quando você mora numa cidade onde vem gente de tudo quanto é lado, né? Cada um com seus costumes, cada um com seus hábitos, cada um com seus valores, né? E uma cidade, sobretudo na Idade Média, era não só bastante congestionada, mas também do ponto de vista olfativo, provavelmente desafiadora, né? Porque não sei se todo mundo tomava banho, se limpava bem, sei lá eu, tal. Então, o convívio em condições restritas de espaço e tempo, né? Se você está tendo que ali sentar na mesa com gente de tudo quanto é lado, é bom, ok, você acabou de chegar, então só para você não fazer uma gafe, de repente cheirar o vinho e pingar um pouco, qualquer essas coisas assim. Então está aqui quais são as etiquetas aceitáveis, né? A França pirou com essa história, vários países piraram com essa história, né? A Itália lançou um livro que é uma referência, naquela época, século XVI, para a verdadeira etiqueta, como é que você se comporta em sociedade, algumas coisas que são meio caricatas, mas a questão então, ok, isso nasce provavelmente, essa necessidade de você formalizar a etiqueta, né, nasce justamente da diversidade, né, na hora que as cidades começam a ter gente de todo lado convivendo convivendo com os odores alheios e com os ruídos alheios, né, e outras coisas também. Mas a questão mais interessante para mim, aliás, uma coisa curiosa, eu estava vendo agora de manhã, existe hoje em dia mais ou menos metade da população mundial vive em cidades. Você tem 4 bilhões de pessoas, com etiqueta ou não, né, vivendo nas grandes cidades, e aí o que acontece é que até 2050, eu não sei se eu vou estar morto, sei lá, provavelmente sim, né, não deixem fazer um clone, um backup, pelo amor de Deus, me deixem morrer e me deixem devolver os meus átomos, deixa eu alimentar a cadeia, em suma, não me backupem, tá tudo bem, eu já estou deixando terabytes de podcast, radinho, diabo, tá bom assim. Mas então, em 2050, o prognóstico é que 7 em cada pessoa da humanidade, viverão em cidades. As cidades tendem a crescer. E as cidades são uma encrenca do ponto de vista ambiental, porque elas são mais quentes, elas são mais poluídas, a qualidade de vida demora, elas consomem mais energia, elas geram mais lixo. É só para deixar a gente tranquilo, claro. Mas vamos voltar aqui para a questão da etiqueta, porque a palavra etiqueta não é tão fácil de traduzir, porque em outras línguas a palavra assume outros sentidos. Por exemplo, em chinês, foi o que eu ouvi, alguém me corrija, por favor, a palavra para etiqueta, ela tem quase o mesmo sentido de virtude, como se fosse um atributo seu, né? Como se você fosse uma pessoa melhor através da etiqueta. Não é só um conjunto de regras que você observa quando alguém está olhando, né? E que quando ninguém está olhando você solta pum, faz várias coisas. Mas não. Etiqueta, quando você volta para a China de Confúcio, né? A filosofia confuciana tem regras de vivência e convivência que não se estendem, não se restringem só à sua vida em grupo, se restringem à sua vida íntima. O que você faz? Como é que você se lava? Como é que você se limpa? Como é que você se alimenta? Não é porque para eles é tudo a mesma coisa. Faz parte de um comportamento ético que reflete e o que também sustenta a sua virtude. Mas o mais interessante para mim foi ouvir uma japonesa falando. Ela falou, não, a palavra para isso em japonês obviamente eu já esqueci, e ela tem mais a ver, não tanto com o fazer o que é correto, mas sim um exercício contínuo de você tentar se antecipar aos desejos de quem está com você. Então, é um exercício contínuo de empatia, né? O que eu poderia fazer agora, como eu deveria me comportar agora para essa pessoa se sentir bem. E ela dá inúmeros exemplos. Ela dá um exemplo que ela foi fazer, foi fazer um curso ela queria aprender a pescar.
né? E ela foi aprender a pescar com um monte de gente lá e tal, e, ó, coitada, é um fiasco no quesito pesca, né? Ela não estava conseguindo pescar nada. Quando ela percebeu, o balde dela tinha vários peixes dentro. Por quê? Alguém ali com um pouquinho mais de habilidade ficou preocupado que ela pagasse mico, que ela passasse vergonha, né? Então o que ele fez? Sem se identificar, ele colocou alguns peixes ali generosamente, porque é isso que essa pessoa podia precisar. Então eu achei absolutamente extraordinário. Para quem já conviveu mais com a cultura japonesa, eu tive a felicidade de conviver bastante com a colônia japonesa, empresas japonesas e tal. Aí você entende um pouco do comportamento japonês, né? Você jamais manda alguma coisa, você jamais pede alguma coisa, a outra pessoa que tem que adivinhar, né? O que, para quem é atendimento de agência, atendendo Toyota, Honda, etc. e tal, é um inferno, porque na verdade um cliente japonês, ele não pede explicitamente. Ele espera que você adivinhe, porque essa é a coisa certa, porque você deveria ser uma pessoa empática, né? E aí você tem uma sociedade que é extremamente gentil, né? Você tem uma sociedade onde, em caso de emergência, em caso de crise, as pessoas se ajudam, porque essa é a coisa certa a fazer, né? É muito interessante porque a gente viu aqui recentemente que os Estados Unidos, que são absolutamente o oposto disso, né? O que está acontecendo é uma epidemia de solidão, e a solidão traz junto com isso uma série de... né, é quase um fator de saúde pública, né? As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam deprimidas, né? Obviamente que a indústria adora, vende um monte de tranqueira e tal. Mas já que eu estou falando aqui em qualidades de vida, tem um artigo aqui, caso você esteja preocupado em, sei lá, viver para sempre, né? O teu mesmo corpinho de 18 anos aos 50, eu já desisti, imagina, já desisti aos 19, mas existe uma tendência, né, sobretudo nas redes sociais, do jejum intermitente, né? E tem um tipo de jejum intermitente que você concentra todas as suas refeições num período de 6 horas ou 8, 6 horas, uma coisa dessa. Então aí você fica 8 horas, 8 horas. Aí você fica 16 horas sem comer nada. Aí depois, durante 8 horas, você come que nem um louco, e aí depois você não come nada. Então, muita gente está aí promovendo como se isso fosse o passaporte da alegria, né, para você. Só que acontece que estudos demonstram que se você, por alguma razão de, sei lá, desequilíbrio ou fragilidade, ou credulidade caiu nessa lorota, a chance de você ter um infarte é o dobro. Ok? Vou repetir, a chance de você ter um infarte é o dobro. Ok, então algo me diz que isso não é tão bom assim. Aliás, quem foi que inventou, baseado em que o cara inventou essa completa bananada, né, de fazer jejum, como assim, né, imagina. Então, só para ajudar você, né, a não morrer antes do tempo, né? Aliás, eu acho que eu já comentei com vocês recentemente, vale a pena dar o link aqui, um estudo mostrando que o uso diário da maconha, é natural, nossa, que coisa linda, eu me sinto criativo, eu relaxo. Pois bem, a chance de você ter um ataque cardíaco praticamente aumenta 40%, a chance de você ter um AVC, um derrame, né, um acidente vascular cerebral, eu já vi de perto isso e é devastador, também é muito alta. Então, é melhor a gente, já que a gente quer viver um pouquinho mais, então façamos menos merda. Acabei de dar 2 boas dicas. Aliás, acho que para encerrar, eu abri hoje de manhã a minha newsletter da palavra do dia, né, do dicionário Merriam-Webster, que eu adoro porque não só ela explica a palavra, mas ela também dá história, etimologia e tal, e a palavra flora, né, flora, aquilo que, né, a gente está sabotando, né, a flora intestinal, que também a gente está sabotando. Flora, da onde vem Flora? Pois bem, Flora era uma deusa grega, né, que era a deusa que era responsável pelo florescimento, flora quer dizer flor em latim, pelo florescimento das plantas não alimentícias, né? Para planta alimentícia acho que era Ceres, sei lá, mas para essas plantas ornamentais era a flora, e ela é normalmente representada por uma jovem no vestido diáfano, com uma coroa de flores na cabeça, espalhando, né, jogando flores pelo mundo. Eu achei bacana, né? Eu adoraria que o radinho fosse uma coisa parecida, né? Jogando flores pelo mundo. Eu sei que, né, nem algumas flores que eu solto aqui não necessariamente são tão perfumadas, mas eu espero que... por que existem flores? Não porque a flor é efêmera. Não, desculpa, vamos parar com essa paranoia de efêmero, da injustiça da morte. A flor
é justamente o caminho da renovação, é o caminho de justamente espalhar sementes, né, onde elas jamais alcançariam, é o caminho de você arregimentar aliados para justamente espalhar a sua história mais longe. Então vou dedicar o episódio de hoje à flora. Eu vou, para quem segue o Radinho no canal do Telegram e do WhatsApp, eu vou mandar uma belíssima imagem de um afresco encontrado em Pompeia. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.